principalmente esse mês de comemoração de aniversário da nossa casa. Flavinho não pôde estar presente, motivo de força maior, mas pediu que eu desse um abraço, que vocês se sentissem abraçados por ele e por toda a casa. Eu não sei se vocês sabem, de manhã, ao chegar, nós temos um café que nós estamos fazendo em comemoração ao aniversário. Por esse motivo, esse café fica exposto e depois, ao término, podem voltar de novo, porque tem bolo, tem café, tem chá, tem suco, que é para vocês. Em virtude disso, nós não estamos fazendo passe, porque o passe, à medida que nós adentramos na casa, a espiritualidade já está aqui há muito tempo, preparando o ambiente e preparando todos os fluidos necessários para aquilo que nós estamos precisando. Então vocês podem ficar tranquilos. Ao sair tem a água que já vai estar fluidificada por eles. E vocês estão sempre amparados. Estarão sempre amparados, sempre guiados pela mão de Deus, pela mão da espiritualidade, que dessa casa, que nos acolhe, que nos protege, que nos pega no colo, que nos empurra a caminhar. Viu? E eu queria nesse dia que a gente se concentrasse, entrasse em conexão com Deus, para que as nossas preces, para que nosso coração possa ouvi-lo. Porque só entrando em comunicação com Deus, nós podemos ouvir o que Ele tem para falar para a gente. Então vamos orar? A oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todo o mal. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje nós temos a honra, o prazer de receber nosso amigo de jornada, Dr. José Chamilete, para a gente, vulgo Zé. Vulgo Zé. Zezinho. Nosso querido amigo que está conosco em todos os momentos, todos os ensinamentos, que ele não é egoísta, ele transmite a todos nós, tanto nas nossas aulas de quarta-feira, como aos domingos, e ele está aqui para isso, para dar o seu recado. Ele é um grande estudioso, e a casa é tua, literalmente assim, então usufrui. Mas vamos falar, a fala é tua. Obrigado, Berto. Obrigado a todos pelo convite, por essa oportunidade, por essa chance de estudo, de ter passado os estudos que nós fazemos, que todos fazem, para que fique realmente divulgado, conforme Kardec nos pede na doutrina espírita. Que o melhor que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação. E a fé é realmente um tema muito necessário, muito difundido, é claro, né? É um tema muito... A semana passada, o Luciano e a esposa fizeram a exposição também sobre a fé, e sobre o amor juntamente com a fé robusta. E a nossa exposição é logicamente um tanto diferente, abordando outros aspectos da fé. E nós temos fé. Será que nós temos fé? Por favor, manifestem. Quem é que tem fé? Quem é que não tem fé? Quem é que tem fé? Tem fé. A Erika tem fé. Eu estou no exercício. O Geraldo tem fé. No exercício. Guinaldo tem fé. Tem fé. Todos nós temos fé. Ou pelo menos
pensamos que temos fé. Será que temos fé mesmo? O que é esse negócio? É adesão, aceitação incondicional de uma ideia, de uma tese, de uma teoria, de uma hipótese, que não pode ser confirmada, não pode ser repetida, não pode ser, tem que ser aceita realmente como ela é, apenas pela acreditação que nós damos nela, seja ela pela ideia em si ou pela fonte que nos transmite essa ideia. Nós temos que admitir como uma verdade absoluta, não um dogma, mas uma verdade absoluta. Será que nós temos fé ainda? Nós estamos tendo fé ainda ou já tem? Será que tem alguém que desistiu? Ele fala, não é bem assim, a fé tem que ser, né? Aí Kardec vem e diz que a fé tem que ser raciocinada e inabalável. Inabalável porque pode se confrontar constantemente em todas as épocas com os titanes da ciência. E raciocinada, por quê? Porque Kardec, através da doutrina espírita, da codificação, ele nos traz elementos que corroboram essa nossa fé, essa nossa verdade. A espiritualidade nos traz elementos que podem nos dar suporte, que podem nos dar essa base de acreditarmos realmente numa verdade. Então começamos a ter elementos. E o homem primitivo, 2 milhões de anos atrás, ele tinha fé? Será que ele tinha fé? Não tinha fé. Ele tinha intuição de alguma coisa, de uma força maior, não propriamente de Deus, mas de uma força superior, que fazia as plantas crescerem, que fazia os animais, que faziam o céu, que faziam as estrelas, fazia o dia e fazia a noite. Ele tinha essa noção de que tem alguma coisa a mais do que apenas nós, pterodáctilos, australopitecos, mais do que australopitecos. Em Hebreus diz exatamente isso. Fé é acreditar em coisas que não se esperam, que não se veem, que não se tocam, que não se palpam, que não se ouvem, que não se falam, mas que nós sabemos que existem. Paulo coloca a fé do seguinte modo, esse aspecto é considerado a fé, a esperança e a caridade como as virtudes teologais, as virtudes de Deus, que nos transmite, que nos dão essa possibilidade de termos a fé, a esperança e a caridade. E Paulo completa que a caridade é a única, vê quem tem fé aí, quem falou que tem fé, é a única que nós podemos realmente desenvolver, podemos ter no nosso estágio evolutivo, porque a caridade é dessas três, a mais fácil, seja a caridade material, através da beneficência, da benevolência, da indulgência, perdão, mas é a única que nós conseguimos, porque a fé, como disse Geraldo, ela começa pequenininha e ela vai aumentando. Então no nosso estágio evolutivo nós não temos a fé inabalável ainda, nós não temos a fé que tiveram, como vou mostrar, os patriarcas bíblicos, que é a nossa próxima fase. Nós ainda temos essa situação. Emmanuel coloca o seguinte: a fé é como o sol, que tem luz própria, irradia a sua luz e realmente imprime, por exemplo, na lua e nas pessoas. Diz que a lua seria a esperança, que reflete a fé, que é o raio solar, que é a luz intensa e brilhante que vem do sol. Então a fé é a esperança e a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a certeza de atingir um determinado fim, a confiança total, a segurança plena, a absoluta certeza na realização de um projeto. E ainda no Evangelho, a fé dá ao Espírito uma lucidez que ele consegue moldar o fluido cósmico universal a tal ponto de realmente lhe mostrar os caminhos de atingir esse objetivo.
Quem tem fé? Ninguém tem mais? Desistiram? Desistiram? Não, pode ser na mesma proporção, não nessa proporção, mas tem. Pois é, exatamente. É o grão de mostarda, a palavra do grão de mostarda. É uma fé pequenininha que vai aumentando. À medida do que vai aumentando? À medida que nós vamos entendendo, que nós vamos evoluindo, que nós vamos compreendendo, adquirindo, nos instruindo, adquirindo elementos raciocinados para realmente ter a nossa fé e fazê-la crescer. Tiago, nos seus escritos, a sua epístola, mostra que a gente tem que, realmente, para manter a fé viva, nós temos que fazer alguma coisa. As obras, a fé sem obras não é nada. Demonstre a sua fé crescente através das obras, através realmente desses projetos, da realização desses projetos. Tiago foi um grande, no cristianismo primitivo, ele foi um grande realizador da Casa do Caminho, ele que se sustentava administrativamente aqui, por isso que ele queria obras. Ele tinha esse aspecto, essa natureza, era própria dele, era uma virtude própria dele. Então vamos aos patriarcas. Noé, 4.000 anos atrás, o primeiro patriarca. Naquela época, 4.000 anos atrás, Deus não tinha muita certeza do que queria. Ele não tinha muita segurança do que fazia. Ele estava totalmente insatisfeito com a humanidade, de tal o grau de maldade que existia no mundo naquela época. Ele falou, vou acabar com tudo isso. Chamou Noé e falou, Noé, eu confio em você, você é meu plano B. Você é meu plano B. Esse negócio não deu certo, vou acabar com tudo. Então você faz favor. Pegue, construa uma arca enorme. E nessa arca você coloca um casal de cada animal. Porque eu vou fazer chover muito. Não é? Sabe o que é muito? É muito mesmo. Intensamente durante 40 dias. Você vai abrigar nessa arca todos esses, você, sua família e todos esses animais. Quando terminar o dilúvio, tudo estará destruído. Aí você vai continuar aquilo que eu comecei. Que não deu conta. Deus era meio inseguro naquela época. Ele vai treinando, vai melhorando. Vai melhorando progressivamente. Abrão, 2.500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Deus o pôs à prova. A sua criação, que demorou anos e anos tentando conseguir um filho. Conseguiu 2. Deus queria que ele sacrificasse Isaac em holocausto. E ele fez isso, pela fé. Deus falou, mostre sua fé. Ele foi para o monte, levou o filho, estava pronto para sacrificá-lo, e o anjo do Senhor substituiu o filho por um animal, um carneiro, um cordeiro, um animal qualquer. E Deus realmente teve Isaac como um dos seus filhos prediletos, porque ele mostrou toda a sua fé. Tempo depois, José era um homem, né? De gente importante. José desde cedo era diferente. Os pais viram que José era especial, como todo José, né? Ele era realmente, e tinha inúmeros irmãos, mas ele era preferido. O pai sabia que ele era diferente. Os irmãos tinham ciúme desse tal José. Aí falaram, vamos provocar o José, vamos fazer dele, vamos amordaçá-lo, desmaiar e vamos vendê-lo. Foi vendido como escravo aos egípcios. Escravo dos egípcios. Ele realmente, como era diferente, ele tinha realmente muita fé, tinha muitas qualidades. Como escravo do egípcio, ele foi, José bonitão, foi seduzido pela filha do faraó, do rei daquela época, né, era faraó. A filha queria seduzi-lo de todas as maneiras, e José resistiu pela fé em Deus, pela fé que tinha no seu curso.
pela fé que tinha no seu destino, sabia realmente que o seu destino era, ele era um sujeito realmente predestinado. Mas a filha tentou tanto que inventou uma situação, né, deu-lhe um golpe e conseguiu fazê-lo prender. Ele foi preso, ficou 2 anos preso, juntamente com outras 2 pessoas, o padeiro mor e o copeiro mor da casa do rei. Tá? E ele nessa prisão, ele começou a mostrar as suas qualidades, as suas habilidades na interpretação de sonhos. Interpretou sonhos do copeiro, interpretou sonhos do padeiro, começou a interpretar sonhos de todo mundo. E realmente os sonhos dele eram certos. Ele falava, não, é isso que está acontecendo, é isso, e isso mesmo se manifestava, acontecia. Até que o rei também ficou sabendo, porque o rei era preocupado, o rei não dormia direito. Quando dormia sonhava, ele tinha sonhos, entre outros, tinha sonhos em que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas. Lembra daquela situação? A época de vaca magra. José é interessante. Você devia colocar o nome de José, seus filhos, ou mudar seu nome para José. É interessante isso. José realmente interpretava sonhos. E essa época das vacas magras, né? Essas vacas magras que hoje a gente fala, é época de vaca magra. Época de vaca magra é crise. Né? Nós estamos passando aqui no Brasil a época de vaca magra, né? Faz muito tempo. E o rei falou, são 7 anos, 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E chamou José e falou, o que é isso, José? Rei, o Egito passará por uma crise muito grande, uma seca muito grande, que são as vacas magras, durante 7 anos. E depois virá realmente a fartura, virá realmente a época das vacas gordas, que é a época pós-crise, a recuperação. Então o que o senhor faz? Rei, faça silos de depósito de comida. E fez silos de depósito de comida, e realmente veio as pragas, isso está inscrito nas 10 pragas do Egito. E veio realmente esse período de crise, da época das vacas magras, e o rei realmente ficou feliz por saber que não estavam passando fome. E o rei então tomou conta do alto e do baixo Nilo, sendo então o faraó. Essa época é a época da unificação do Egito. Unificação do Egito. José então é esse sujeito. Ele tomou realmente a sua cruz e seguiu com todos os problemas, com todas as adversidades, com todos esses elementos negativos de os irmãos terem vendido, de ter se submetido a toda essa prisão, etc. Próximo. Moisés. Moisés era um homem muito manso. Manso. Por que manso? O que significa esse negócio de manso? Manso é aquele que era selvagem, que não é mais. É igual cavalo, gado. Mansou, domou o sujeito. Domou o cavalo. E o cavalo fica, e doma o cavalo permanece constantemente submisso à vontade do Criador. É Moisés. Totalmente submisso à vontade do Criador. Não usava mais seu livre-arbítrio, não precisava. Deus falava por ele diretamente. Esse homem era manso, então. Ele foi amansado. Acabou com seus instintos de selvageria, teve disciplina. Então é um espírito evoluído. É um patriarca bíblico, manso realmente. É um espírito tão evoluído, que está tão perto de Deus, é um com Deus. Deus não se manifesta, mas sobre ele e Deus são um. Moisés então foi um profeta, foi um legislador. Ele é atribuído a ele a Torá, que são os 5 primeiros capítulos da Bíblia: o Gênero, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio,
que é a base é a Torá, que é a base. Então, Moisés, além disso tudo, ele é adorado no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. É um profeta realmente, talvez o profeta mais difundido, mais assertivo para todas as religiões. Ele foi realmente, o que mais? Legislador, ele teve através de uma epifania, que é vamos dizer, uma mensagem direta de Deus, para que ele libertasse o povo judeu do jugo egípcio, que já durava 400 anos. Ele libertou o povo egípcio, libertou o povo judeu e pôs-se a levar todo esse pessoal durante 40 anos através do deserto de Saara, em direção à terra prometida, a Canaã, que é realmente, que hoje no mapa é o Estado de Israel. Ele, para que acontecesse isso, ele, através de supostos milagres, ele abriu as águas do Mar Vermelho, o seu povo passou e as águas se fecharam e os egípcios não conseguiram encontrar. Agora, durante esses 40 anos no deserto, ele teve que conduzir esse pessoal realmente com estima-se que eram 600 mil pessoas, até que passaram durante esses 40 anos. 600 mil pessoas. Ele teve que instituir leis civis, leis para a disciplina, leis para a contenção dos impulsos, dos instintos de um povo ainda, e vamos nos incluir, que nós éramos naquela época mais selvagens do que somos hoje. Estamos mais, um tanto quanto mais civilizados, né? Além disso, ele recebe durante essa passagem no deserto do Saara a tábua da salvação. Mediunicamente, ele recebe os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são a lei divina. E o grande projeto que ele teve foi a unificação do sentimento de Deus. Um Deus apenas. Naquela época, nós tínhamos inúmeros deuses. Deus para isso, Deus para aquilo. E ele unificou. Tá? Ele foi, realmente, pulamos isso, né? Foi escondido durante 3 meses, porque os egípcios estavam com medo que realmente outros, como José, tomassem o seu reinado, o seu faraó. O reinado do rei, do faraó, tivesse interferência do rei. Tá? Então ele ficou, o rei naquela época mandou executar todas as crianças, ele ficou escondido. Os seus pais o esconderam durante 3 meses. Uma certa época, então, desses 3 meses, colocaram num berço barco. Colocando num berço barco, esse Moisés, ele foi levado pelas águas do Nilo, até que foi resgatado pela filha do rei, filha do faraó. E ela o criou. E durante 40 anos Moisés foi criado com ela, e só depois desses 40 anos é que ele começou a fazer a sua peregrinação e a sua missão. Moisés teve ajuda de Deus através de milagres. Como no deserto não tinha água, Deus lhe disse: bate esse cajado na pedra, que da pedra sairá água. Toda manhã não tinha alimento, toda manhã Deus dava a Moisés e seu pessoal todo o maná, que é a comida, que é o pão material, que é o pão espiritual necessário para nós. Bom, isso é o que a Bíblia diz. Mas vamos fazer uma interpretação diferente disso. Vamos tentar entender o que realmente acontece. Porque os escritos bíblicos, essas histórias, normalmente não são verdadeiras. Isso não ocorreu, nenhuma delas ocorreu. A Bíblia é o livro do homem. A Bíblia Sagrada significa o livro do homem.
Cada passagem dessa passa-se no nosso universo, na nossa mente, na nossa encarnação, na nossa trajetória evolutiva. E é isso que nós vamos tentar interpretar através dessas passagens de fé desses profetas bíblicos. Então Noé recebe de Deus a ordem para construir a arca. Deus queria destruir tudo. Ou seja, é isso que acontece quando nós estamos realmente desanimados, que vimos que a nossa vida não deu certo, não está dando nada certo. E, como disse Chico Xavier, você não pode ter feito um bom começo, mas você pode fazer um bom fim, desde que se modifique. E é isso que Noé fez. 40 dias separado de tudo. 40 dias de dilúvio. 40 dias de dias cinzas na nossa vida. De dias ruins, de adversidades, em que realmente nós vamos lavar a nossa roupa interna. Vamos destruir tudo aquilo que tem de errado e começar tudo de novo. Através de um casal de cada qualidade, de cada aptidão, de cada coisa boa natural que nós temos. Então Moisés passa realmente esse apagador na vida e começa uma nova situação. Nós estamos fazendo isso constantemente. Muitas vezes realmente com traumas, como aconteceu com Noé. Traumatizados realmente. Nós chegamos num momento que não tem jeito de continuar assim. Assim não tem jeito. Vamos promover um dilúvio, terminar com tudo isso? Plano B. Vamos começar novamente com uma outra situação. Abrão, Deus lhe pediu para que colocasse o seu melhor produto em questionamento. Acabasse com o seu melhor produto natural dele, que é o filho tão desejado. E muitas vezes nós temos trabalhado tanto numa obra que é o nosso brinco. Nós temos verdadeira paixão por uma obra que fizemos e temos que terminar aqui e falar, olha, a partir disso vamos fazer uma outra coisa. Isso daqui está feito, mas vamos melhorar isso. Temos uma obra feita, que é o nosso espelho da nossa alma, e temos que melhorar aqui. Podemos apenas ficar sentado em cima desse trono, esse trono subjetivo de termos feito tudo. Cheguei ao auge. Não. Coloque isso em questionamento. Vamos fazer mais do que isso. Superação. José, então. Como é que nós podemos entender quando nós somos vendidos pelos nossos irmãos? São aquelas pessoas, nossos irmãos, somos todos nós. Nós somos irmãos espirituais, nós somos irmãos. Então, quando é que os irmãos podem vender alguém? É quando querem humilhar, é quando querem tirar ele do controle, da sintonia, denegrir a sua imagem, acabar com o seu conforto moral, com o seu conforto espiritual. Realmente estamos vendendo esse sujeito. E ele teve, realmente, com a venda, com isso também, ele teve toda a fé e toda a austeridade de manter o seu amor próprio, de manter a sua dignidade. Os outros o venderam, mas ele não se sentiu nem vendido nem humilhado. Ele manteve sua postura, ele manteve sua dignidade, tudo isso. E no fim perdoou os irmãos depois. É a cruz de José. E Moisés, então? Moisés o manso. Moisés o manso, totalmente submisso à vontade de Deus. Qual é a missão de Moisés? Qual é a missão de todos nós? Moisés somos nós.
Eu sou Moisés, qual que é a minha missão? Qual que é a missão de todo espírito? Chegar à angelitude, progredir constantemente, evolução permanente. Chegar à angelitude é chegar a Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão. É chegar a Canaã, é atravessar o deserto. Moisés atravessou o deserto. Assim como Noé atravessou o dilúvio, nós vamos atravessar também o deserto das nossas vidas, das nossas encarnações. O que é o deserto? Deserto, Moisés, apesar de estar com 600 mil pessoas, ele estava no deserto. Deserto dos nossos problemas, quando realmente estamos desesperados, sem nenhum tipo de esperança, sem nenhum tipo de visão, de vislumbrar alguma luz no fim do túnel, quando estamos realmente numa situação deplorável, em que passamos então 40 anos no deserto. 40 é um número cabalístico. 40 é um número, como todo número, tem o seu significado. Então nós podemos passar no deserto das nossas almas, das nossas desilusões, desse nosso desespero durante esse período inteiro. Mas nós temos esse objetivo de chegar a Canaã, de chegar à angelitude, de progredir. E durante todo esse período de 40 anos, que são as nossas infinitas encarnações, nós vamos receber os milagres, os supostos milagres. Os supostos milagres de nos dar água, os supostos milagres de sermos atendidos pela espiritualidade, pela indicação do nosso caminho, pela bússola nesse deserto. Agora, na passagem desse deserto, nós recebemos a transformação que é a palavra de Deus. Nós recebemos a tábua da salvação. Nós recebemos a indicação, através da espiritualidade, que Deus é que norteia os nossos caminhos. Que Deus nos dá, como deu a Moisés, mediunicamente, a orientação dos 10 mandamentos. E nós recebendo isso, nós angariamos as forças necessárias para chegar, para atravessar esse deserto. Ninguém atravessa o deserto sozinho. Não consegue atravessar o deserto sozinho. Temos que ter essa orientação dos nossos mentores. Nós temos que ter esse apoio moral, porque nós somos muito ainda simples e ignorantes. Nós não temos esse poder egoísta de irmos sozinhos. E para que não nos desviemos realmente dessa porta estreita que nos conduz à salvação, Moisés também teve as leis civis, as inúmeras leis civis, são mais de 600 leis civis tiradas do Código Hammurabi, que a gente conhece muito bem como é que é. Olho por olho, a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Corpo por corpo, corpo por vida por vida. Ou seja, não faça isso que vai te acontecer mesmo. Para conseguir manter toda essa disciplina. E nós recebemos realmente essas leis, nós entendemos nessa passagem do deserto, todas essas leis civis, materiais, progressivas, que nos fazem, que nos são necessárias para contermos os nossos instintos, para nos dar disciplina, para obedecermos à lei de Deus. Essa influência que nós temos constantemente nesse deserto, o que passamos, ou que já passamos, ou que estamos passando, realmente é da espiritualidade. Nós não somos absolutamente nada sem termos essa assistência extrafísica. Neném nos diz, não perca fé. Em qualquer motivo, nunca perca fé. Crê, confia, trabalha. Os mais infelizes são aqueles que perderam a fé. O pouco de fé que nós temos.
Então existe. O que a ciência diz de tudo isso? A ciência diz que existe no nosso cérebro um lugar chamado ponto de Deus. O ponto de Deus é a área nesse lugar aí em que existe uma atividade elétrica de ondas chamadas ondas gama. Essas ondas gama são de alta frequência. Nós vivemos aqui nas ondas beta. Tá? Em alfa é quando estamos realmente em meditação, no estado zen, etc. Depois existem mais baixas, ondas de frequência mais baixa, que são as ondas delta e as ondas teta. Mas a onda gama é a onda em que existe realmente a inspiração, que existe atividade elétrica cerebral de um modo muito mais intenso do que no estado de vigília que nós temos. Então, essa sujeita, essa pessoa, a Dana Zohar e Ian Marshall, desenvolveram o que se chama de inteligência espiritual. E é um livro, Inteligência Espiritual. No início do século XX, concebeu-se o quociente intelectual, o QI, que até muito pouco tempo atrás era usado como situação de uma inteligência muito grande, que é a inteligência lógico-matemática, inteligência interpretativa, inteligência de fazer contas, etc., de interpretação de texto, de geometria, matemática, trigonometria, isso é inteligência espiritual. Tá? Nos anos 90, Daniel Goleman, psicólogo americano, concebeu que é o quociente emocional, ou seja, a inteligência daquele sujeito que consegue controlar os seus impulsos, os seus instintos, as suas emoções. E isso realmente tomou grande vulto, porque realmente percebeu-se que essas pessoas realmente não precisavam ter grande QI, não precisavam ter um grande quociente intelectual, mas se tivessem um quociente emocional muito bom, seriam realmente muito mais bem-sucedidas do que o outro. E agora há poucos anos, 10 anos talvez, descobriu-se isso aí, o tal do ponto de Deus que Dana Zohar nos conta nesse livro, Consciência Espiritual. E o que é isso? O que é consciência espiritual? Consciência espiritual, isso aqui. Nós temos nosso padrão de percepção das coisas do mundo em geral, nosso contato, nossa comunicação com o mundo vem da sensação, é no plano físico. Sensação de frio, de calor, né? De sede, fome, essas coisas. A emoção no plano vital, no plano energético, chakras, etc. O pensamento no plano mental e a intuição, que é a percepção extrasensorial, é no plano supramental. É aí que está o nosso consciente, a nossa inteligência espiritual. É a capacidade de conseguirmos entender as coisas que existem no nosso mundo de uma maneira não material, de uma maneira mais sublime, de uma maneira com mais sensibilidade daquilo que está se mostrando. É o que nós fazemos aqui. Não é religiosidade, mas é espiritualidade. É o que nós fazemos aqui, entendermos que existe alguma coisa a mais do que o simples fato de vivermos 60, 70 anos, 80 anos. Esse é o simples fato de que existe uma necessidade, existe um padrão de felicidade diferenciado desse plano físico para um plano, realmente um plano mental mais elevado. E usando essa tal sensibilidade que estamos dizendo, essa tal intuição, isso nos faz mais felizes, isso nos faz mais produtivos, isso nos faz mais criativos, porque não entendemos essas coisas naquela mesmice de sempre, como se fosse um cavalo com aquela parelhinha. E João coloca dessa maneira: não estou só porque o Pai está comigo. Então vamos ver o domínio espiritual no livro Caminho, Verdade e Vida.
Então, nos transes aflitivos, quando estamos no deserto, no dilúvio, é que nós mostramos, que fica demonstrado em nós aquilo onde está realmente o nosso coração, aquilo que nos interessa, aquilo que nós pedimos, que nós temos a esperança, que nós temos a fé. Né? Então, nesses transes aflitivos, quem é avarento, fala, mas escuta, eu estou nesse sofrimento, cadê minhas posses? Cadê minhas coisas? Cadê meus bens? Os arbitrários pedem obediência. Os emotivos reclamam, cadê minha cara metade? Cadê meu namorado? Onde foi parar? Cadê meu amor? Eu que sou tão amoroso. Mas Jesus, nas suas últimas horas, ele mostra-se realmente Senhor de si, mostrando essa sublime identificação com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu tenho uma fé toda necessária do Espírito evoluído, do Espírito maduro, do Espírito realmente no estado de angelitude que já está junto com o Pai constantemente. Então, nessa época da crucificação de Jesus, nesse instante, ele obedecia o governo, mas não tinha medo. Ele respeitava a voz de Moisés, mas isso o impressionava. Amava os discípulos, mas essas relações afetivas não dominavam o coração. O ato de Judas não teve importância. A ingratidão desesperava, porque há momentos atrás todos aqueles que o aplaudiam agora queriam a sua crucificação. O sarcasmo, a cruz, nada disso. Suspenso ainda na cruz, ele pede desculpa, ele solicita desculpas. Então a lição de domínio espiritual, de inteligência espiritual que Jesus nos mostrou, serve como nosso grande exemplo. Os profetas realmente nos mostraram a fé, nos mostraram como é que estamos, como é que é a nossa progressão, e Jesus vem mostrar que nós, através da inteligência espiritual, podemos chegar a um momento de completo domínio espiritual, de completo domínio dos nossos atos, das nossas crenças, sabendo que não importa que estejamos sendo crucificados, mas que nós sabemos que isso é para o nosso bem, que isso nos elevará a Deus. Obrigado. Pois é, você me faz sempre lembrar, né, da historinha que eu contei outro dia, que eu faço questão de contar para vocês sobre a fé. Que tinha um homem caminhando à beira de um abismo, caiu. E tinha um carinho, ele segurou. Aí ele gritava, Deus, Deus, me salve, por favor, me salve. E ele falava, Deus, solta do galinho. Quer dizer, nós estamos igual a esse homem. Nós temos a fé, mas nós não soltamos do galinho. Porque se a gente olhar, a gente está quase com o pé no chão. Porque ele não nos desampara. O que precisa, né, Zé? Fica a sugestão, para a gente soltar do galho. E acreditar de fato que ele está nos ajudando, está nos incluindo, está nos fortalecendo, o que o Zé colocou. Nós nunca estamos sozinhos, vocês podem ter certeza disso. Nós estamos sempre acompanhados, espiritualmente e de grandes amigos, encarnados, porque se não fossem eles, a gente não suportaria, não é verdade? Fica a sugestão para que a gente se fortaleça na fé, certo? E o melhor fortalecimento da fé é que o José colocou, é nos dedicando ao trabalho, é nos dedicando à caridade. Porque sem isso nós não conseguimos exercitar a nossa fé, né, Zé? Ser praticado. É praticado. A fé é praticável. Né? Enquanto nós estivermos conseguindo praticar, nós teremos a fé. Que vocês tenham um excelente domingo. Que Deus abençoe a todos. Temos